Bom dia, pessoal. Bom, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre ligações químicas, a gente vai falar um pouco hoje sobre ligação covalente, tá? Então, a ligação covalente, ela segue o mesmo princípio da ligação iônica, né? Que seria a teoria do octeto. Então, os elementos vão criar ligações covalentes para que cada um deles fique com 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada, certo? Então, a única diferença, né, aí que está a diferença principal, é que na ligação covalente existe o compartilhamento de elétrons. Vamos entender como isso funciona melhor. Olha só. O Cl, olhando aqui na tabela periódica, a gente sabe que ele está na família 17 e que todos os elementos que estão nessa coluna aqui, né, nessa coluna vertical, eles têm 7 elétrons na última camada. Né? Então, o cloro está aqui, ó. Então, portanto, o cloro tem 7 elétrons. Essas bolinhas azuis são os elétrons deste cloro. E essas bolinhas vermelhas são os elétrons deste cloro. Então, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons desse cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons deste cloro. E aqui vocês podem ver que tem essa esfera aqui em volta desses dois elétrons. O que isso quer dizer? São esses os elétrons que estão sendo compartilhados. Então, esse par de elétrons, esses dois elétrons, são do mesmo tempo deste cloro e deste cloro, fazendo com que cada um fique com 8 elétrons. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui também, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. E assim eles permanecem estáveis, tá? A gente chama esse tipo de ligação também, é uma ligação covalente, porque existe o compartilhamento de elétrons, mas é uma ligação covalente simples, em que eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado. Outra situação que pode existir aí dentro das ligações covalentes é esta daqui, né? Aqui a tabela, essa daqui. Vamos lá. O oxigênio está na família 16, né? Que é essa coluna vertical aqui. Então, a gente já sabe que todo mundo que está na família 16 tem 6 elétrons na última camada. Então, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, né? Ele não é uma exceção a essa regra. 6 elétrons. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse oxigênio, 6 elétrons. Esse oxigênio também, 6 elétrons. O que vai acontecer? Eles vão compartilhar 2 pares de elétrons, ou seja, esse elétron é ao mesmo tempo, esses 2 elétrons, aliás, é ao mesmo tempo dos 2 oxigênios. E esses 2 também. Porque, olha só, eles têm 6 elétrons na última camada, certo? Eles precisam receber mais 2 elétrons para se tornarem estáveis, 2 elétrons cada um. Então, eles vão compartilhar. Esses 4 elétrons aqui são, ao mesmo tempo, deste oxigênio como deste, tá? Aí, totalizando 8 elétrons para cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse lado a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí os dois se tornam estáveis. Esse tipo de ligação a gente chama de ligação dupla. É uma ligação covalente dupla, porque eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados aí. E uma outra situação, dentro das ligações covalentes, pode acontecer isso aqui, ó. O nitrogênio, que é representado pelo N, ele está aqui na família 5, ou 5A, né, antiga 5A, atualmente a gente chama de família 15. Então, todos os elementos que estão nessa coluna, nessa família, pertencem a essa família, tem 5 elétrons na última camada. Sendo assim, eles precisam de
3 elétrons para se tornarem estáveis, né? Porque eles vão se estabilizar com 8 elétrons. Então, ó, eles vão compartilhar, ao invés de 2 pares de elétrons, vão compartilhar 3. Esses 6 elétrons que estão aqui no centro, ó, são ao mesmo tempo deste nitrogênio como deste nitrogênio, totalizando 8 elétrons para cada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, cada um tem 8, se tornando estável. O nome desse tipo de ligação é ligação covalente tripla, porque eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados, tá bom? Uma outra forma de representar essas ligações são apenas por tracinhos. Quando vocês verem 3 tracinhos assim, um embaixo do outro, representa esse compartilhamento de elétrons. 2 tracinhos, o compartilhamento de 2 pares de elétrons. E um tracinho só, compartilhamento de um par de elétrons, né? E aí, outros exemplos, a água, por exemplo, ela é ligada, né? Uma substância que existe a partir de uma ligação covalente. Lembra que a fórmula da água é H2O? O hidrogênio, a gente sabe que ele é uma exceção aí, né? Dentro da regra do octeto, que ele fica estável, elementos representativos e regra do octeto, mas o hidrogênio ele permanece estável com 2 elétrons na última camada, porque ele procura ter uma configuração eletrônica, a gente fala configuração eletrônica, essa questão dos elétrons na última camada, não só na última camada, mas como os elétrons estão distribuídos, ele procura ter essa configuração eletrônica semelhante à do gás hélio, que também é estável com 2 elétrons na última camada. Então, portanto, quando ele vai estabelecer uma ligação, ele vai estabelecer uma ligação de modo que ele fique com 2 elétrons na última camada. Aqui o que acontece, ó, o oxigênio, ele está dentro da teoria do octeto e ele quer ficar com 8 elétrons. Ele já tem 6, lembra lá que ele está na família 16. Então, ó, aqui estão os 6 elétrons dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este elétron, ele vai compartilhar com este hidrogênio. Aqui o hidrogênio vai ficar com 2, ó. 2 elétrons e agora ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para completar os 8 elétrons, ele vai se ligar a outro hidrogênio através da ligação covalente, né? 7, 7, 8. Então, esse par de elétrons é ao mesmo tempo deste oxigênio e deste hidrogênio, tá? Então, ó, resumindo, ligação covalente, ela acontece sempre entre ametais, lembra? Ametais, essa parte da tabela. Então, esses elementos amarelos, quando eles se combinam, eles estão ligados através de uma ligação covalente. É uma ligação que envolve compartilhamento de elétrons e ela pode ser simples, como é o caso dessa daqui, onde eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado. Pode ser dupla, se eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados, ou tripla, é quando eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se fala melhor na aula ao vivo. E até mais. Tchau, tchau.